Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Essa reflexão é da meditação da cura pelo amor. Esse é o nome, a cura pelo amor. Então, essa meditação, ela vai nos convidar assim para olhar para o amor e realizando as escolhas internas com amorosidade. Então, vamos percorrer um pouquinho esse tema, porque esse tema ele traz muitas soluções, né? Quando a gente ativa o amor dentro da gente, nada é impossível. A gente consegue acessar tudo que a gente quiser, inclusive todas as resoluções. Mas aí a gente cai na pergunta de novo, será que a gente sabe o que é o amor, né? Será que a gente sabe onde está ancorado o amor dentro da gente? Será que a gente reconhece esse amor em nós? Né? E como que a gente usa, ou como que a gente pode usar essa energia a nosso favor, a favor do meio, das pessoas, das situações, da natureza? Então, para a gente falar de amor, a gente precisa reconhecer essa força e saber como que ela age dentro de nós. E o amor nada mais, nada menos é a maior energia do planeta. É a energia que vibra em nosso ser quando a nossa frequência em hertz está mais ou menos uns 500, vibrando ali em 500 Hz acima. E claro que é possível a gente sentir e acessar essa energia, porque, por exemplo, quando a gente acessa a energia da alegria, uma energia espontânea, genuína, a gente está em 540 Hz. Então, claro que o amor está aí e que a gente pode acessar, né? Ou seja, todos nós já sentimos essa alegria genuína alguma vez na vida ou algumas vezes, essa energia vibrante e o amor acompanha essa energia. Aliás, o hertz do amor está um pouquinho antes, inclusive, então a gente consegue acessar. Dessa mesma forma, quando o amor está vibrando alto dentro de você, significa que você consegue fluir junto com o fluxo da vida e do universo, ou seja, aquele cano de energia onde desce, né, toda uma energia que conecta a nós e que nos faz entrar numa ressonância com aquilo que a gente deseja, esse cano está desentupido. Aí a gente flui na frequência do amor. Eu digo que existem aspectos que a gente precisa olhar para realmente entrar nesse fluxo. Então, a gente deveria soltar em definitivo, né, para começar a fluir na frequência do amor. Primeiro lugar, o julgamento. Julgar a si mesmo, julgar os outros, julgar as situações. A segunda coisa é aceitar nosso lugar. Aceitar o lugar evolutivo onde você está agora. Então, vamos falar de aspecto por aspecto. O primeiro é parar de julgar. Então, o auto-julgamento, o julgamento alheio, ele bloqueia completamente o nosso estado ali daquela frequência energética e vai impedir o nosso ressoar, né? Quanto mais alta a vibração, maior o meu campo áurico, mais energia eu consigo dissipar no meio. E o julgamento, ele vai vibrar junto com vergonha, com culpa, que na escala lá dos hertz está aproximadamente 20, 30 hertz, né, que a pessoa está vibrando ali nesse sentimento. Então, ninguém é feliz nesse estado, ninguém consegue prosperar com uma frequência tão baixinha. Então, veja, quando eu julgo alguém ou eu fecho, né, uma possibilidade ali através do julgamento, eu acabei de impedir qualquer possibilidade de prosperidade, de mudança. Eu fecho uma possibilidade acreditando que aquilo é daquele jeito e acabou, não tem conversa, né? Então, no final, se eu julgo, eu não evoluo. Se eu julgo os meus pais, né, eu fico emaranhada, é uma energia de vitimismo. E aí eu tenho sempre um responsável a preocupar pela minha não evolução. Então, se eu julgo o meu trabalho, eu me prendo naquela forma, porque eu acabo sendo tão crítica que nenhuma outra possibilidade vai se tornar real. E uma vez que o meu olhar fica fixo, eu só enxergo aquilo, só existe aquilo e eu crio mais daquela energia, né? Então, se eu julgar também, por exemplo, no meu casamento, meu companheiro, meu marido, noivo, namorado, sei lá, eu fecho as possibilidades de construir qualquer coisa ao lado dessa pessoa porque eu não acredito no potencial do outro. E aí eu me coloco superior a ele e à relação. E nesse estado do julgamento, definitivamente não tem amor. Quem julga não ama. Né? Sendo assim, uma das principais coisas a se fazer é alcançar um nível maior de amor e para isso a gente precisa soltar, desapegar, perder o mau hábito de julgar negativamente as situações. O julgamento é nosso, do ser humano, mas julgar negativamente impede a nossa evolução.
E o segundo aspecto é sobre aceitar o degrau onde nós estamos evolutivamente, né? Porque muitas vezes a gente não aceita o que tem e ainda fica reclamando, né? Então, quem será dentro de nós que fica reclamando? Porque eu digo que parece birra de criança, né? Se as coisas não são como a gente gostaria, o que a gente está fazendo, será, para ajustar essas situações a nosso favor? Como que é a nossa postura perante dos fatos, né? Será que a gente olha para as experiências com raiva, porque é do jeito que eu não quero? Ou será que eu olho para essa experiência como um degrau para me levar para onde eu quero chegar? Então existe uma condição do ser humano que é a capacidade de realizar. O ser humano é o único animal na natureza que ele tem a total condição, força, destreza, potencial, capacidades, habilidades, tanto intelectuais quanto emocionais, de construir caminhos até onde ele deseja chegar. É só olhar para a evolução das coisas e a gente percebe o quanto o ser humano é persistente nesse aspecto. Só tem um porém, ele trabalhou arduamente na criação de coisas e não na evolução de si mesmo, né? E é nesse abismo humano que a gente acabou caindo, porque hoje nós temos uma realidade que tudo é facilitado, ou seja, quanto menor esforço, parece ser melhor, mas não é melhor, é prejudicial, porque hoje a gente acaba sofrendo de uma coisa parecida com uma espécie de demência por excesso de estímulos e coisas prontas que nos exigem pouco, né? Pouco raciocínio, pouco esforço. Então tudo acabou ficando muito robotizado e rápido. A tecnologia nos ajuda com coisas, mas não como ser. Então o que nos condiciona acaba diminuindo a nossa competência para persistir e dar continuidade e construir algo acerca de nós mesmos. Então isso significa que não precisamos deixar de usar as coisas que nos ajudam, mas quando eu tenho qualquer coisa pronta, eu tenho uma tendência que tudo que é relacionado à minha construção interna também tem que vir pronto. Eu não preciso fazer esforço dessa construção interna. E é por isso que os nossos jovens estão cada vez mais deprimidos, porque a era do tudo pronto acaba tirando deles a possibilidade de criar, de construir, de se esforçar. E dessa forma, todo o esforço, por mais simples que seja, é visto como uma tortura. Então, desde um bolo na padaria até o vidro do carro que eu vou abrir ou fechar, eu aperto um botão, o bolo eu compro pronto. Então, a gente vive numa era de tudo pronto e isso nos afasta do nosso sentir, né? E quando a gente está longe do nosso sentir, a gente deixa de reconhecer as nossas necessidades reais, do aprendizado em torno da vida real, das relações comigo e com o outro. Ou seja, nós vivemos um período que favorece o declínio do ser, que só não vai acontecer se a gente não permitir. Então as máquinas acabam pensando e agindo por nós, e aí a gente precisa começar a olhar de novo para dentro, né? Perceber que nós temos capacidade de usar nossas habilidades junto com as nossas emoções, porque a emoção, quando bem usada, ela nos direciona para onde a gente vai se dirigir para uma realização, né? Uma vontade que está por detrás dos pensamentos, uma consciência que convida a tua alma a uma execução mais genuína de um caminho em direção àquilo que eu realmente desejo realizar. O teu coração vai comunicando isso para a mente, vai criando um caminho para a realização disso. Sendo assim, a gente tem hoje muitas pessoas que reclamam do que tem, né, que não estão dispostas. E aí, então, eu digo que quando a gente não usa uma coisinha pequenininha chamada querer, a gente não sai do lugar, né? Então, porque eu só altero a minha realidade quando eu quero, quando eu escolho, quando eu sinto dentro de mim que eu preciso assumir o desejo para realizar algo novo, algo melhor, algo diferente, algo que me traga satisfação e alegria. E eu não digo isso somente das situações profissionais, não, eu digo isso em qualquer situação relacional, né, suas amizades, escolha sobre as suas decisões de saúde, qualidade de vida e, claro, o profissional faz parte também e é muito importante que a gente reveja de tempo em tempo. Afinal, nada aqui é estático, né? Tudo está em movimento. Então, a gente precisa, assim, trabalhar para alcançar essa realização. Essa é a única certeza que eu tenho por aqui. E aí, tudo isso a gente vai fazer movido por uma energia chamada amor. Então, amor a nós mesmos, amor à vida, amor a essa oportunidade de estarmos aqui nessa experiência humana que nos ensina demais, né? Tudo é muito intenso por aqui. E se a gente aprender a vibrar numa energia mais alta, a gente vai construir uma estrutura
que não é abalada com qualquer ventinho. Né? A gente vai construir uma estrutura que vai ter força e capacidade de nos levar para onde a gente realmente precisa ir, além das fronteiras do ego, além das fronteiras do julgamento, além das fronteiras do que a gente julga impossível. E quando a gente coloca atenção nisso, a gente percebe que o amor nunca se separou de nós. Ele só ficou recolhido porque às vezes a gente não deu a comidinha certa, a atenção necessária, não alimentou ele, que está lá dentro de nós, e é fundamental que a gente possa olhar, acolher e nos nutrir para esse amor continuar florescendo. Então o amor nunca esteve fora, tão pouco distante. Somos nós que, com as nossas escolhas e decisões e posicionamentos, acabamos por abafar esse amor, né? O medo de errar, por julgamento, o medo de ser julgado, por medo de sofrer. Então a gente vai abafando esse amor. Mas o amor não acaba, independente de eu usar esse amor para cuidar de um bebezinho quando eu sou mãe, que vai me demandar muito, né? Esse bebê chora e essa mãe precisa dormir, mas ela atropela a necessidade dela, do sono, do banho, do xixi, do cocô, para dar atenção, para nutrir esse bebê. Ela se negligencia, né, no amor próprio, porque ali tem um ser que precisa de mais amor do que ela para si mesma. Então, atendendo essas necessidades desse bebê, ela dispõe este amor. Esse amor já nasceu em nós, né? Então esse tipo de amor a gente pode cultivar por todos, por nós inclusive. Eu posso reconhecer o quanto um relacionamento afetivo pode me causar dor, mas se eu souber finalizar essa relação com respeito e dignidade, o nome disso é amor. Né? Quando eu aprendo a cuidar desse amor, do meu amor próprio, eu aprendo a cultivá-lo, eu posso inclusive encontrar um amor para toda a vida, porque eu sei dar manutenção a essa energia. E para encontrar um amor assim, é importante que a gente reconheça situações que eu não tenho condição de mudar, né? Que não me fazem bem, porque às vezes a gente teima em ficar numa situação porque eu quero que seja do meu jeito, e eu teimo, eu fico lá até que aquilo mude. Mas não é o outro, não é a situação que deve mudar. Por amor a mim, eu devo sair de um lugar onde não existe amor. Onde existe amor, a gente não deve se demorar, né? Então, só fazendo isso é que a gente entra no fluxo do amor, é que a gente se conecta com essa profundidade do nosso ser. Então, cultivar esse amor em si faz com que você não deseje apenas a sua evolução, mas também a evolução do outro, e, portanto, você solta, você não insiste em coisas e situações que você percebe que o outro não tem condição, às vezes, de acompanhar o teu sentimento. E tudo bem, se retirar também é um ato de amor. Então, o amor, ele não é apego, ele é livre, ele não tem amarras, ele é livre. E aí, quando a gente expande esse amor, é como expandir a luz de uma vela, né? Uma única vela acesa pode iluminar milhares de velas dentro de uma sala, e mesmo assim ela não perde o seu potencial de continuar iluminando. Ela não perde nada, ela só ganha mais luz, né? Sendo assim, quando a gente fala em aceitar o amor que a gente trouxe para ampliar em nós, a gente aumenta a nossa frequência, a nossa vibração, aceitando, né, o nosso momento presente, aceitando tudo que eu tenho agora. E se eu não tiver bom e eu não puder mudar isso em mim, eu posso escolher de novo, eu posso olhar, direcionar, né, os meus sentimentos, a minha mente, o meu coração para o mesmo horizonte, amorosamente. Eu posso escolher mudar, eu posso escolher aceitar o amor. Ninguém mais pode fazer isso por mim. Não se terceiriza a consciência. Nós somos responsáveis por essas escolhas mais gentis e amorosas em direção a nós mesmas. E quando a gente faz isso, todos se beneficiam, porque quando a gente está nesse fluxo, a gente é leve, é gentil, né? Esse é o estado do real magnetismo do ser humano, né? E ali, nesse lugar, tudo é possível. Todas as curas, todas as saídas, as soluções, todas as possibilidades começam a se abrir quando a gente ativa esse lugar dentro de nós. Então, assim como a quinta dimensão é um estado elevado de consciência que a gente só acessa por escolha, e quando escolhemos precisamos sim da manutenção dessa vida interior, isso é um trabalho interno constante, né? O mesmo vai se aplicar a todos os sentimentos, inclusive um tão elevado que é o amor. Então nós precisamos dar manutenção a esse amor interno, no nosso amor próprio, no amor que imprimimos nas relações, no amor ao realizar as tarefas simples do dia a dia, né? O amor pode nos acompanhar a cada passo, a cada movimento, a cada respiração.
Não estou romantizando esse aspecto, eu estou falando só do amor construído internamente e olhado, alimentado, nutrido. É o amor que a gente aprende com os mestres. Jesus emanava uma frequência de amor que respeitava cada indivíduo do jeito que ele era. Quando ele e os seus discípulos eram bem recebidos em algum vilarejo, eles ficavam. Quando eram mal recebidos, eles apenas se retiravam para ir para onde eles fossem queridos. E quando as pessoas em volta desejavam as curas que Jesus promovia, eles se abriam para receber e usavam o querer para acionar essa cura, que Jesus dizia: a tua fé te curou. E a cura era uma escolha em receber o amor que Jesus levava até eles. Também um outro exemplo, os discípulos de Buda, contavam que era possível ouvir Buda a quilômetros e quilômetros de distância, porque a sua frequência amorosa se expandia tanto, junto com o seu campo áurico, que quem desejava se conectar a ele a 100 quilômetros de distância começava a ouvir a sua voz, o seu chamado, os seus ensinamentos. Então os mestres Buda e Jesus carregavam uma frequência de amor tão alta e pura, e eles deixaram essas pegadas para que nós possamos percorrer através deles, e essa frequência ela realmente é tão elevada nesse planeta que as palavras e os ensinamentos ressoam até hoje. Olha nós aqui falando deles. Então, aproveitando que trouxemos Buda para a conversa, eu gostaria de finalizar aqui com algumas falas marcantes dele. Eu separei algumas frases onde é possível sentir essa expressão do amor que ele nos deixou, os mestres nos deixam sempre, e alguns ensinamentos. Um deles, ele diz: o amor cura todas as coisas. Uma outra frase: o caminho não está no céu, o caminho está no coração. Uma outra sobre desapego amoroso: deixe ir e aquilo será seu para sempre. Você só perde aquilo que se apega. E uma última frase que eu usei na nossa conversa: a felicidade nunca diminui por ser compartilhada. Milhares de velas podem ser acesas com uma única vela e a vida útil dessa vela não será encurtada. Então a felicidade nunca diminui por ser compartilhada. E o amor também não. O convite é: espalhe o seu.